Boa noite, pessoal. Gente, quem tá entrando aí, alguém poderia só me confirmar se o áudio tá saindo direitinho, se a imagem não tá travando, por favor. Tá bem. Então, eu vou só esperar a professora... Ah, a professora entrou. Eu vou esperar mais algumas pessoas entrarem pra gente começar a nossa live. Professora, eu vou só fazer aqui a introdução, aí quando eu terminar, eu aceito a sua solicitação pra entrar, certo? Boa noite, pessoal, pra quem tá entrando. Tô só aguardando aqui pra começar. A professora Larissa já entrou e a professora Artemisa também, então eu vou dar início à nossa live. Bom, pessoal, para quem tá acompanhando o nosso Instagram aqui do PET, né, hoje a gente vai dar sequência à nossa programação de lives. Nós já tivemos a live voltada para a área da administração, que foi mediada pelo Almir, né, juntamente com a professora Carolina Matos. Nós já tivemos também a nossa live voltada para a área de História, que foi mediada pelo Marcelo Victor, né, juntamente com o professor Fábio Leonardo. E hoje a gente vai dar continuidade com a nossa live voltada para a área da nutrição. Bom, pessoal, como eu não quis fazer muitas anotações, né, sobre a live, para não ficar também olhando para o lado, eu fiz meio que aqui alguns slides que eu vou compartilhar com vocês, e até para tornar a live um pouco mais dinâmica, certo? Tá dando pra ver direitinho aí? Alguém me confirma, por favor? Tá dando pra ver? Certo. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Vanessa Alves. Eu sou discente do 4º período de nutrição, ou pelo menos era, né, e integrante do PET. E eu vou estar mediando a live hoje juntamente, né, com a professora Artemisia. Ela é professora adjunta da UFP, formada em nutrição pela UFP. Ela possui mestrado em Ciências de Saúde pela UFP e atualmente ela é doutoranda de Nutrição em Saúde Pública pela USP. Bom, pessoal, eu acredito que nesses últimos meses, né, de quarentena, o que a gente mais viu na internet foi as pessoas comentando ou falando, né, do aumento de peso durante a quarentena. Eu trouxe até alguns memes aqui, né, de exemplo em relação a isso. Eu, inclusive, me identifico muito, então foi por isso que a gente trouxe justamente esse tema, né, que é comportamento alimentar em tempos de pandemia. Então, antes de tudo, a gente tem que entender o que é comportamento alimentar. Bom, o comportamento alimentar,
ele se relaciona mais com os aspectos psicológicos do indivíduo com o alimento, ou seja, o que nos motiva, né, a comer. E dentro desse contexto existem alguns fatores que vão influenciar isso. Eu trouxe aqui até alguns exemplos também, que são, no caso, determinantes do comportamento alimentar. Então, a gente tem o fisiológico, que são os hormônios, né? Que eles estimulam, dão esse estímulo ao nosso corpo de quando a gente deve se alimentar ou quando a gente já está satisfeito. A gente tem a família, que é um dos principais fatores que vão influenciar na nossa alimentação, uma vez que a criança ela tende a seguir os hábitos alimentares dos pais. A gente tem a cultura, que algumas culturas elas proíbem, né, o consumo de determinados alimentos por motivos de crença e algo maior. A gente também tem a mídia, que determina o consumo de alimentos, né? No caso, através das propagandas, que constantemente a gente está sendo bombardeado com propagandas de alimentos que na maioria das vezes não são saudáveis, mas que a mídia vende como algo saboroso, algo que dá prazer, e isso acaba nos influenciando a consumir esses alimentos. E dentro da mídia também, a gente tem a questão, né, da venda do corpo ideal. E isso acaba gerando uma certa cobrança, né, em nós mesmos, a ter aquele corpo perfeito, a ter aquele corpo padrão, né, que a gente vê nas blogueiras. E isso acaba até desencadeando problemas, né, em relação à alimentação, no caso, transtornos alimentares. E a gente também tem o emocional, que é justamente o primeiro tópico que a gente vai trabalhar aqui, né? Que é a questão da gente ter o consolo através do alimento. Nós mulheres, por exemplo, quando a gente está de TPM, a gente já pensa logo em quê? Em chocolate. Então isso é uma forma, né, de trazer esse consolo para nós diante do estado emocional que a gente está. Eu trouxe até outro meme também que eu vi na internet em relação a isso, ó. Esse aqui. Então é isso, pessoal. Agora eu vou passar a palavra para a professora Artemísia, né, para falar de fato sobre o nosso tema, né, que é sobre comportamento alimentar em tempos de pandemia. E eu queria agradecer ela, né, pela disponibilidade de estar aqui fazendo essa live pra gente. E muito obrigada. Deixa eu só ver aqui, vale, meu Deus, a solicitação da professora para entrar na live. Pronto, professor, estou aguardando você entrar. Pronto. Boa noite a todos. Primeiro te agradecer a Larissa pelo convite de estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que é o comportamento alimentar. Então, Vanessa, a gente vai começar falando um pouquinho de acordo com aquele roteiro que a gente começou para pensar o início da nossa conversa, né? Mas à medida que forem surgindo dúvidas, a gente vai tentando responder. Parabéns, primeiro, pela sua introdução, né? Para, primeiro de tudo, conseguir diferenciar o que é o comportamento alimentar. Porque há muita confusão sobre hábito alimentar e escolha alimentar. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar clara, né, que o comportamento alimentar, ele envolve muito esse aspecto psicológico da alimentação. Então, ele não é simplesmente a repetição do ato da ingestão do alimento, isso é o hábito. O comportamento, ele envolve todos os aspectos biopsicossociais do ato de alimentar-se, tá? Então, a primeira questão, né, que a gente tem que entender um pouquinho é como o emocional, ele interfere nas nossas escolhas alimentares. Há um vínculo indiscutível entre a emoção e a alimentação. Isso é algo totalmente concreto. Então, de que forma as nossas emoções elas podem interferir na nossa alimentação? Elas interferem de três formas principais. Primeiro que, normalmente, as nossas emoções elas nos levam a determinadas escolhas alimentares. Quando a gente tem algum sentimento como ansiedade, tristeza, a gente não quer comer qualquer coisa. A gente quer comer algo específico. Normalmente, algo bem calórico. Verdade, né? Você até colocou o meme aí da TPM, pensando no chocolate.
É bem por aí. Então, as emoções, elas costumam nos levar a essa escolha alimentar por algo bem específico, normalmente bem calórico. Depois, tem uma emoção que ela é muito forte, ela pode ter um efeito contrário, que é fazer com que eu não queira me alimentar. Quando nós estamos muito ansiosos, à espera de um resultado, pode acontecer isso. Para algumas pessoas, você simplesmente perde a vontade de se alimentar. E também ela muda a nossa percepção sobre os alimentos em si. Quando eu tenho emoções ligadas à alegria, a entusiasmo, emoções positivas, normalmente eu tendo a achar os alimentos mais agradáveis. Da mesma forma como eu tenho emoções negativas, eu tendo a ter uma relação mais difícil com o alimento e entender ele como algo não muito agradável. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando pensa nessa relação de emoção e o alimentar-se é conseguir distinguir que tipo de fome a gente está tendo naquele momento. Porque eu tenho uma fome física, fisiológica, né, que o objetivo é suprir meu organismo dos nutrientes que são necessários, e eu tenho a fome emocional, que é justamente essa que a gente está falando, que está muito presente agora nos tempos de pandemia. Então, a fome física, como é que eu consigo diferenciar ela da fome emocional? A primeira coisa é que essa fome física nos dá sinais, que nem sempre são iguais para todas as pessoas. Tem pessoas que quando estão com fome, a barriga ronca, outras ficam irritadas, outras ficam letárgicas. Então, você tem que primeiro começar a perceber os sinais que seu próprio corpo dá. E tem uma coisa bem clara para você entender se é fome física ou emocional. A fome física, ela não é específica. Você está com fome, então você vai sentar ali e vai comer arroz, feijão, bife, a refeição em si. Quando você está com fome emocional, você não quer comer o arroz, o feijão, você tem a especificidade por algum alimento, né? No entanto que às vezes você está em casa e diz, eu estou com fome. Aí alguém que está em casa diz, não, tem um bife aí na geladeira, pronto, só você esquentar. Não, mas eu não estou com fome de bife, eu estou com fome de brigadeiro. Então, essa é uma fome emocional. Daí uma fome normalmente que ela surge depois de pequenos intervalos que eu fiz alguma refeição. Tem essa diferenciação também. Normalmente, essa necessidade do alimentar-se, ela surge com um certo intervalo de tempo da minha refeição anterior. A fome emocional, ela não respeita esses intervalos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é que fome é que nós estamos sentindo. Porque somente compreendendo, né, a nossa razão de comer é que a gente pode lidar melhor com esse alimento. Então, o adequado para a gente poder ter uma alimentação boa, adequada, seria manter uma regularidade de horários para a nossa alimentação. Isso não significa que eu tenho que me alimentar de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, porque durante muito tempo na nutrição isso ficou como uma regrazinha, você tem que se alimentar 6 vezes ao dia de 3 em 3 horas. Bem, isso não é verdade, porque a minha forma de perceber o alimento, a alimentação é diferente da sua. A gente tem que respeitar a individualidade da pessoa. Tem pessoas que elas se sentem totalmente satisfeitas fazendo 3 refeições, 2 refeições ao dia. Normalmente tem pessoas que não se dão bem em tomar o café da manhã, que vão se alimentar no horário lá do meio da manhã. Esse período da pandemia é interessante, inclusive, para isso também, porque boa parte das pessoas está tendo que ficar realmente em casa, não está podendo sair para trabalhar. Então, é o momento também dela começar a perceber como ela se relaciona com o alimento, como é a fome dela. Porque antes ela se alimentava às 7 da manhã, ao meio-dia, às 7 da noite, porque era o horário que ela tinha de intervalo do trabalho. Ela se alimentava às 7 da manhã porque tinha que entrar no trabalho às 8. Se alimentava meio-dia porque era a hora que ela tinha o intervalo para almoço. Mas muitas vezes ela não sentia fome naquele horário. Era simplesmente, ela seguia esse horário porque era o intervalo que ela tinha. Agora, na pandemia, ela consegue perceber isso. Tem pessoas que costumam acordar um pouco mais tarde,
se for seguir o que seu organismo realmente pede. Então, é oportunidade também. A gente tem que enxergar também a pandemia como uma oportunidade de nos conhecermos melhor e podermos adotar hábitos que sejam realmente compatíveis com as nossas necessidades. Posso dar continuidade? Pode. Alguma dúvida, gente, em relação a essa parte inicial do que seria a fome emocional e a fome física? Também há pessoas que diferenciam, inclusive, outros tipos de fome, mais relacionadas à fome emocional, à fome não física. Existe a vontade de comer alguma coisa específica, existe a fome emocional em si e existe a fome social também. A vontade, muitas vezes, não é um sentimento que desencadeia, que é o gatilho. A fome emocional, ela tem como gatilho uma emoção, um sentimento. É a tristeza, é a ansiedade, é o estresse que me faz querer comer determinado tipo de alimentos. Já a vontade, não. A gente está naquele almoço de final de semana e, tipicamente, na minha casa, tem de sobremesa um pudim de leite. Sou louca por pudim de leite. Então, eu estou com vontade de comer o pudim de leite. Mas isso não é porque eu estou triste, porque eu estou ansiosa. Simplesmente é uma vontade. Esse é um tipo de fome. E tudo bem. A gente pode comer de tudo. A gente não pode comer tudo, em termos de quantidade. Tá? O equilíbrio é justamente você poder se alimentar de tudo. A não ser que você tenha alguma patologia que vá necessitar que você faça restrição de algum tipo de alimento. Do contrário, a gente tem que se alimentar realmente de tudo, inclusive atendendo às nossas vontades. A vontade, eu estou com vontade daquele alimento, então eu vou lá, como uma fatia daquele alimento, tudo bem, já estou feliz. Normalmente, quando a gente está com a nossa fome emocional, primeiro, que é um sentimento que leva a eu me alimentar de determinados alimentos, e depois, na maioria das vezes, eu não como só uma fatia, eu como muito. E ainda tem o comer social, porque na realidade que a alimentação para a gente é um ato muito mais social até do que fisiológico. A gente se reúne para comer, né? As nossas comemorações de aniversário é em torno da mesa. Tudo na nossa vida acontece em torno da mesa. Então, muitas vezes eu até jantei tudo, mas tem uma festinha de aniversário, eu vou lá e eu acabo comendo mais do que eu queria. Mas porque Por conta da comida, a gente vai pensando na comida. exatamente. Mas é o comer social porque ali eu estou me socializando com outras pessoas. Então, isso não é rotina, isso não é norma. Então, tudo bem também. Eu não vou para a festinha, eu não vou para a pizzaria e vou levar uma quentinha ou vou comer antes para não sentir fome lá. Não, é um ato de socializar-se também. Então, tudo bem, é um tipo de alimentação que não traz culpa, e que provavelmente não vai trazer nenhuma repercussão negativa para a sua saúde, porque são eventos isolados, não são eventos rotineiros. Agora, o grande problema é quando a gente tem realmente a fome emocional como parte da nossa rotina diária, que é o que está acontecendo com muitas pessoas agora durante a pandemia. E a gente tem que fazer uma outra diferenciação, que o comer emocional, ele é diferente da compulsão alimentar. Porque agora, principalmente agora no período de pandemia, já existia antes, porque as mídias estão aí, tem diversas pessoas que jogam informações sem ter o conhecimento real delas, e muitas pessoas acabam tendo qualquer disparo de comer um pouco além como compulsão alimentar. E não é assim, a compulsão alimentar, ela é um comportamento patológico. A compulsão alimentar, você tem critérios que definem para eu poder dizer que realmente a pessoa tem um comer compulsivo. Seria, a pessoa ela consome grandes quantidades de alimento em um pequeno intervalo de tempo. Mas comer compulsivamente também eu como mais do que eu preciso. Mas a quantidade do comer compulsivo é muito, mas muito diferente do comer emocional. No comer compulsivo, em uma única refeição, a pessoa chega a ingerir 3 a 5 mil calorias. Tá? É uma coisa absurda. Eu estou saciado e eu continuo comendo. E eu continuo comendo. E normalmente as pessoas elas fazem isso de forma isolada, porque elas não fazem essas refeições de 3, 5 mil calorias na frente dos outros. Ela faz isso isoladamente, se esconde dos outros na hora de fazer essa refeição.
e ela tem perda total do controle de comer. Ela se sente saciada, mas ela não consegue parar de comer. E logo em seguida, depois que ela come tudo isso, ela se sente culpada. E normalmente entra num círculo vicioso, porque ela se sente culpada e ela come mais por conta da culpa. Porque a forma que ela tenta preencher a culpa, o vazio que ela sente, é por meio da alimentação. E há uma diferença quando eu penso em compulsão alimentar, porque elas parecem muito com a bulimia, né? Na bulimia eu faço a mesma coisa, eu tenho grandes proporções de alimentos em pequenos intervalos de tempo, normalmente as pessoas costumam se esconder para comer muito isso, mas na compulsão alimentar eu não tenho aquela atitude compensatória do vômito, do exercício em excesso. É isso que diferencia a compulsão alimentar da bulimia, tá? Mas a compulsão alimentar está presente nos dois, né? No transtorno de compulsão alimentar e na bulimia, com essa diferença. E para me dizer que a pessoa realmente tem compulsão alimentar, tem que ter esses critérios e também ela tem que ter pelo menos 2 episódios por semana nos últimos 3 meses. Aí eu posso falar que a pessoa tem compulsão alimentar, tá? Mas isso é um critério diagnóstico que eu tenho que fazer dentro do consultório. Então, quando nós somos questionados como lidar com a compulsão alimentar, primeira regra, você tem que procurar ajuda profissional. Compulsão alimentar é doença. É doença que vai ter que ser tratada por uma equipe multidisciplinar. Vai ser tratada pelo nutricionista, pelo psicólogo, pelo psiquiatra. Muitas vezes pode ter necessidade, inclusive, de entrar com medicação. Vai depender muito do caso a caso. Então, o primeiro passo realmente é procurar ajuda profissional. Porque quando você procura esse profissional, pode ser o nutricionista. À primeira vista, você procurou o nutricionista e ele vai conseguir identificar isso, porque ele vai utilizar uma série de metodologias, a partir de questionários, tanto quantitativos como qualitativos, que levam em consideração os atributos psicológicos da alimentação. E a partir daí ele consegue diagnosticar distúrbios específicos. Depois que ele consegue fazer o diagnóstico das individualidades e todos esses outros aspectos, aí, junto com a equipe interdisciplinar, ele vai definir qual é a melhor estratégia a ser traçada. Existem várias estratégias e aí vai ser escolhida a melhor para aquele paciente, né? Pode ser, como exemplo, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, temos modelo transteórico, então tem diversas metodologias possíveis de intervenção. Só que eu não posso apontar uma ou outra, porque isso vai depender do indivíduo. É uma coisa que tem que ficar bem clara quando a gente fala de alimentação, que a alimentação é algo individual. Não há receitinha de bolo, tá? Não é tudo igual para todo mundo. Ao contrário, é tudo muito diferente para todo mundo, porque cada pessoa tem necessidades específicas e tem características específicas. Eu vi, Vanessa, teve uma questão aí. A falta de olfato e de paladar são sintomas que podem acontecer na COVID. Como manter a alimentação quando esses sintomas se apresentam? É um pouco complicado a gente manter o mesmo padrão alimentar, porque a gente come primeiro com os olhos, né? A gente sente o aroma. Então, a gente vai ter que utilizar a alimentação nesse ponto mesmo como um tratamento. Quando a gente pensa na medicação, né? A gente toma medicação não porque gosta, mas sabe porque é necessária. Então, nesse momento que eu tenho o olfato e o paladar alterado, eu vou tentar ter um alimento visualmente melhor para me chamar mais atenção. E, apesar de eu não ter esses outros requisitos que são tão importantes para me fazer ter atração pelo alimento, eu vou considerar ele como um tratamento, a alimentação como um tratamento, para poder conseguir me alimentar de forma equilibrada também. E aí eu aposto mais nos outros aspectos, né? Qual é a temperatura que me agrada mais do alimento? Então, eu vou apostar na temperatura que me agrada mais, na consistência que me agrada mais do alimento, melhorar o aspecto visual do alimento, ter uma preparação bonita. E aí, abusar de temperos naturais também, né, para aguçar as minhas papilas gustativas. São estratégias que nos ajudam a lidar com esses aspectos da falta de paladar e com a falta de olfato. Pode me interromper quando quiser, viu, Vanessa? Tá bom.
Porque aí a gente tratou de alguns aspectos que tinham sido pensados, né, que seria a questão de como as emoções influenciam nossa alimentação e como lidar com a compulsão alimentar. Então, se eu realmente sei que é uma compulsão alimentar, eu só vou saber disso pensando que aqueles critérios que eu falei vão estar presentes, eu não vou dizer se aqueles critérios estão presentes de cara que eu tenho uma compulsão alimentar. Ali é o pontapé para me procurar um especialista para que eu tenha realmente o diagnóstico, tá? Gente, de forma leiga, sentada dentro do consultório, avaliando realmente o indivíduo, não tem como a gente dizer, ele tem compulsão alimentar, eu tenho compulsão alimentar. Eu suspeito que eu tenho, se esses critérios estiverem presentes na minha vida. Aí eu vou para o consultório para seguir o que eu tinha falado anteriormente. Mas eu tenho algumas estratégias que me fazem evitar, né, episódios de compulsão alimentar. Que seria, primeiro, evitar dietas restritivas, porque quando eu deixo de fora algum grupo alimentar na minha alimentação, isso traz um desequilíbrio para o meu organismo. E, consequentemente, isso vai acabar aumentando a minha fome. Eu também tenho que evitar pular refeições, porque é o que acontece muito. Se eu, no meu apetite normal, eu tomo café da manhã, eu lancho, eu almoço, se eu não tomo café da manhã e eu não lancho, nesse almoço eu vou querer fazer com compensação. E comer muito além do que seria a minha fome fisiológica, tá? O Almi está perguntando, relacionado àquela questão de fome, é diferente de vontade de comer. Essa vontade de comer pode ser considerada uma compulsão? Não, Almi, não pode ser considerada uma compulsão. Para ser considerada compulsão, eu tenho que ter episódios de uma alta ingestão alimentar, normalmente 3 a 5 mil calorias, de uma única vez, comendo rapidamente, descontroladamente. Eu não tenho o controle sobre o que eu estou comendo. Tá, e aí não é um alimento específico, não, pode ser qualquer alimento. Eu também vou ter culpa logo depois disso. São episódios que acontecem pelo menos 2 vezes por semana nos últimos 3 meses, tá? Pelo menos esses critérios têm que estar aí presentes. Então, a vontade de comer, ela é bem diferente. Né? Eu tenho vontade de comer algum alimento que tem muitas vezes relação com algo afetivo. Sabe, é aquele bolo que minha avó fez, é aquela macarronada da mãe do dia do domingo. Então, são coisas que não me levam a comer de forma descontrolada. Às vezes eu até como mais do que a minha saciedade, mas eu tenho consciência disso, eu não perco o controle sobre isso. E são episódios que acontecem na nossa vida e tudo bem. Primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, a gente está vivendo tantas coisas já nesse período, a gente teve que passar por tantas modificações e é tão difícil, né, encontrar uma nova forma de lidar com essa forma de viver, que eu tenho que ser gentil comigo. Então, por que eu vou me culpar daquele fim de semana que eu exagerei um pouco? Não. A gente compensa isso depois. A gente compensa isso não fazendo dieta restritiva, mas se alimentando adequadamente ao longo dos dias. Larissa perguntou como essa compulsão pode se apresentar nas diferentes faixas etárias. Larissa, para cada faixa etária, eu vou ter que fazer observações específicas. Porque, por exemplo, na infância é um pouco mais complicado de perceber isso. E, na realidade, a compulsão alimentar, muitas vezes, ela se inicia lá na infância. Porque depende muito da forma de que os adultos escolheram para alimentar essa criança. O que acontece muitas vezes é que a fome da criança é uma, né? E o que os pais entendem do que seria necessário para essa criança é outra quantidade totalmente diferente. Então, ela acaba criando aquelas estratégias de compensação ou de castigo. Né? Você só vai comer a sobremesa se você comer tudo que tem no prato. Se você não comer, você não vai poder ver a televisão. Então, isso daí já começa a criar a etiologia dessas compulsões alimentares que acontecem ao longo da vida do indivíduo. Então, uma compulsão alimentar que você percebe na adolescência, na vida adulta, muitas vezes ela teve origem ainda na infância, porque os adultos obrigavam as crianças a comer de alguma forma. E a gente vem com uma coisa desde que nasce, que é com a capacidade de entender o que é fome e o que é saciedade.
Muitas vezes são os adultos que fazem a gente perder essas sensações, justamente por nos obrigar a comer além do que a gente quer. Então, para cada faixa etária, eu vou ter um protocolo bem específico de perceber isso. Mas essas características que eu falei, elas se apresentam em todas elas, tá? Então, o indivíduo perde totalmente a capacidade de ter o controle sobre o que está se alimentando, sobre a quantidade que está se alimentando, tá? E são episódios repetidos. Toda semana, 2 vezes por semana, se observa isso. Com aquilo que eu falei, eu tenho compulsões diferentes se eu tenho transtorno de compulsão alimentar e se eu tenho a bulimia. Se esse indivíduo é bulímico, ele vai criar uma forma de tentar compensar aquela ingestão calórica excessiva. Mas quando eu falo excessiva, gente, é muito grande mesmo. Minha refeição normalmente tem umas 800 calorias. Esse indivíduo vai comer 5.000 calorias, tá? Então você vai conseguir perceber isso. Muitas vezes você não consegue perceber se você convive pouco com o indivíduo, porque ele costuma se esconder para fazer isso, tá? Mas aí, se trata-se de uma compulsão alimentar relacionada à bulimia, ele vai buscar uma alternativa de purgar isso do organismo dele. Aí diz, eu comi tanto, eu estou tão ocupado, então o que eu vou fazer? Eu vou vomitar. Eu vou passar aqui 5 horas correndo. Ele encontra alguma forma de compensar. Já tem outros que não buscam essa compensação, que é o transtorno de comer compulsivo ou de compulsão alimentar, tá? Então, voltando aqui em relação às dicas, né, de como a gente evitar a compulsão alimentar. Então, se eu vou pensar mesmo em evitar a longo prazo, eu tenho que pensar desde a introdução alimentar, né? Primeira coisa, quando a criança nasce, o que ela precisa? Aleitamento materno. Se eu alimento essa criança via aleitamento materno, eu estou permitindo que ela continue com as sensações de saciedade e de fome, né? Porque ela que determina a hora que ela vai parar, a hora que ela está satisfeita. Se eu alimento ela por mamadeira, muitas vezes eu acabo obrigando ela a tomar a mamadeira inteira. Ela está tomando, ela para, não estou satisfeita. Por quê? Porque o pediatra, a nutricionista, o rótulo me disse que ele tem que tomar tantos ml de tantas horas. Né? Então, aí eu já começo a minar, né, esses mecanismos que são inatos nossos, da sociedade. E aí, quando eu passo para a alimentação complementar, se eu obrigo, eu quero alimentar essa criança, mas eu levo esse alimento até a criança, eu não deixo que a criança decida o quanto comer, eu fico empurrando constantemente, mesmo que ela tenha tido o aleitamento materno, eu estou fazendo com que ela perca essa sensação de fome e de saciedade, tá? Então, prevenindo mesmo desde o início da vida, vem desde esse momento da criança, em que a criança nasce, tá? Mas, se eu pensar, porque eu desenvolvo comportamento alimentar desde o início da minha vida, na realidade, desde a barriga da minha mãe, né? Porque conforme que ela se alimenta, eu tenho características organolépticas diferentes no líquido amniótico e a criança vai ingerir esse líquido amniótico e pode ter possibilidade ou não de um maior leque de possibilidades alimentares por isso. Mas se eu estou tratando de um indivíduo adulto, que ele não teve essa possibilidade de ter sido alimentado adequadamente no início da vida, isso não significa que ele está condenado, não. Ele simplesmente tem maiores riscos de desenvolver distúrbios. Mas ele pode ser orientado adequadamente, ser tratado adequadamente e modificar isso. Totalmente possível, tá? Então, para que eu evite os episódios de compulsão alimentar, eu sigo essas regrinhas básicas de evitar restrições alimentares. Isso é super importante quando a gente pensa nos dias atuais, porque a nossa sociedade, ela vende uma imagem do que seria um corpo saudável. Vanessa, o que é um corpo saudável para a mídia, Vanessa? Como você enxerga um corpo saudável? A gente normalmente pensa no corpo saudável, um corpo magro, não é isso? É isso o que a sociedade, o que a mídia vende pra gente. Que um corpo saudável tem que ser um corpo magro. E isso não é verdade. Eu posso estar, inclusive, acima do peso em termos de IMC, mas minhas taxas são totalmente adequadas. Eu me sinto muito feliz com o meu corpo. Eu não tenho problema acima do peso, eu estou acima do peso, mas minha saúde é perfeita e eu me sinto muito bem com o meu corpo. Eu tenho um corpo saudável, tá?
Eu não preciso ter um corpo magro ou um corpo fit, porque acho que uma das coisas que mais prejudicam a gente, e aí me coloco dentro dessa situação, né? Porque como nutricionista, como profissional de saúde, a gente é muito cobrado, né? Qual é o paciente que quer ser tratado por um nutricionista que está acima do peso? Vem essa cobrança muito em cima da gente. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que é isso. Ter um corpo saudável não é ter um corpo magro, tá? E outra questão, que é muito importante para a gente lidar com nossa alimentação nessa pandemia. Seja gentil com você e, acima de tudo, não deixe que influências negativas fiquem minando a sua confiança. Então, você segue blogueirinha X, Y, Z, deixe de seguir. São padrões de corpo que você não vai poder alcançar porque você não tem genética para isso. A sua forma física é diferente, sempre vai ser diferente, porque seu biotipo não é aquele. Então, não adianta ficar seguindo a dietazinha dela, da moda, mesmo aquela que é acompanhada por um nutricionista, que faz um jejum intermitente, faz uma dieta low carb, tá, pode ser adequado para ela, para o biotipo dela, mas é adequado para você? Você tem que se perguntar isso, tá? Então, dê uma olhada na sua lista de contatos. Quem você está seguindo no Instagram? Muitas vezes acontece muito isso. Eu acabo me cobrando muito porque eu olho padrões de beleza pré-estabelecidos para a nossa sociedade. E isso vai para corpo, vai para aspectos do rosto, vai para cabelo. Você tem que se sentir bem com você mesma, tá? Em relação à rotina, né, Larissa? Diz que é difícil manter uma rotina. A gente está aí desde março, nesse período aí de pandemia, sem poder sair de casa, né, a não ser quem realmente precisa. Eu passei muita dificuldade para poder estabelecer uma rotina. Vieram vários sentimentos, veio o comer emocional, veio o sedentarismo, né, e aí com ele, infelizmente, o aumento de peso, que aí pode trazer prejuízos à nossa saúde, né, se eu não estou me alimentando de forma adequada. Mas é algo que a gente tem que tentar fazer, estabelecer. É uma rotina, tá? E essa rotina, do mesmo jeito que eu tinha antes da pandemia, eu tinha um horário para acordar, eu tinha um horário para trabalhar, para fazer minhas refeições. Então, eu vou determinar isso. Então, pegue mesmo um caderninho e anote. Anote, assim, o que eu tenho que fazer nessa semana. E estabeleça essa rotina. Tem um horário de dormir, tem um horário de acordar, tá? E aí, como você está mais em casa, teve as duas vertentes. Teve aquelas pessoas que ficaram com mais tempo e tiveram aquelas pessoas que ficaram com menos tempo. Para os dois casos, o essencial é o planejamento, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se planejar. Né? Nessa semana, quais são as atividades que eu tenho programadas? Então, em termos de alimentação, o que eu vou fazer? Uma dica importante que ajuda a gente a se alimentar adequadamente é justamente fazer esse planejamento semanal. Você é aquele tipo de pessoa que está com tempo, que pode cozinhar todo dia, e aí vem uma outra questão também, né? A pandemia, ela é uma grande oportunidade para a gente se relacionar melhor com o alimento, inclusive através da prática culinária. Tá? É uma das recomendações do nosso Guia Alimentar para a População Brasileira. Produzir o nosso próprio alimento, né? Cozinhar. Então, se você não sabe de nada, é uma boa oportunidade para aprender. Se você já sabe, é uma oportunidade maravilhosa para a gente resgatar aquelas receitas antigas de família, né? De tentar fazer uma coisa diferente, aprender receitas novas. E falar em receitas novas ou aquelas receitas tradicionais, eu não estou falando que eu vou fazer receitas mirabolantes, nem receitas altamente calóricas. Eu vou pensar numa alimentação saudável dentro disso. Já se eu sou aquela pessoa que, por exemplo, eu moro sozinha, então cozinhar para mim todo dia, nem sempre eu tenho esse pique, nem sempre é interessante para mim. Então eu uso as famosas marmitinhas, né? Acontece de ter semanas de eu cozinhar 2, 3 vezes na semana. Só que eu tenho sempre algo guardado ali, pré-pronto ou mesmo pronto, no congelador, né? Foi até uma das coisas que eu aprendi da pandemia. Quem congela sempre tem. Então, é hora também, tem muita gente boa que dá dicas importantes aí de como a gente poder conservar adequadamente os alimentos. E dá para ter de tudo. Uma alimentação muito variada, você se planejando,
mesmo que você não tenha possibilidade de estar cozinhando sempre. Se você é aquela pessoa também que não sabe e não tem tempo, que sempre vai pedir a comida pronta, então planejar também esse cardápio semanal a partir da comida pronta também, para não ficar na monotonia alimentar, para ter uma alimentação diversificada, e ter uma alimentação diversificada, ter uma alimentação mais colorida possível. Se você tem várias cores no seu prato, tenha certeza que você está tendo uma alimentação variada e equilibrada, tá? Professora, Oi. a fez uma pergunta. Eu não vi. Faz para mim. Eu tenho dispepsia. Nessa pandemia, tenho tido mais crises. Como posso estar equilibrando a alimentação? Bem, a primeira coisa que você deve procurar a orientação alimentar, especificamente para esse problema da dispepsia. Mas você tem que pensar o que você mudou na sua rotina que está fazendo com que você tenha mais quadros de dispepsia. Você está com alguma alteração postural também? Você está se alimentando num ambiente calmo, tranquilo, fazendo o momento da refeição um momento único, realmente? Ou você está na frente das telas, está comendo no automático? Como você está fazendo? Né? Você pode, inclusive, me responder e a gente pode até conversar depois que a live terminar para poder ver se a gente consegue dar dicas mais específicas para seu caso, tá? Mas a primeira coisa é você observar o que foi que mudou na rotina, na sua rotina depois da pandemia. Porque possivelmente foi alguma alteração aí que você teve na sua rotina que está causando esses maiores quadros de dispepsia, certo? E aí eu queria até trazer para vocês um movimento que ele tem se expandido bastante, que é bem interessante. Não vai servir para todas as pessoas, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês, cada ser é único. Então, para muitas pessoas, seguir um planejamento alimentar daqueles tradicionais, em que a nutricionista lhe diz o que comer cada dia da semana, cada refeição, tem pessoas que se dão melhor com esse tipo de planejamento. Outras pessoas se dão melhor quando você oportuniza ela a fazer suas próprias escolhas alimentares. Então, tem um movimento hoje que não sei se vocês já ouviram falar, né? É o Mindful Eating, que, se a gente trouxer para o português, é o comer com atenção plena, que é um movimento que eu acho extremamente interessante, justamente porque ele traz essa questão que eu estou falando para vocês, que é tão importante de a gente fazer agora durante a pandemia. Na realidade, ela é interessante para a nossa vida. Quando eu falo especificamente agora da pandemia, é porque agora a gente acabou tendo mais tempo em casa. Então, tem como a gente organizar os nossos horários para poder pensar melhor nisso. Então, esse movimento de comer com atenção plena, o objetivo dele é que você preste atenção realmente no seu corpo, de você conseguir identificar o que para você é a fome fisiológica, o que para você é a vontade, o que para você é o comer emocional, tá? E aí, chamando a atenção, gente, comer emocional, ele é um comportamento alimentar, não patológico. Eu não digo que ele é certo ou normal. Ele é uma forma de compensação que a gente tem, né? Quando a gente se alimenta para preencher aquele vazio que a gente sente dentro da gente, tá? Então, eu preciso identificar por que é importante eu identificar. Porque o comer emocional, ele pode trazer prejuízo à saúde. Porque se eu tenho um comer emocional com frequência, eu vou acabar ingerindo uma alimentação desequilibrada, normalmente é associada a um aumento de peso, um aumento de gordura corporal, e, consequentemente, vem aquele turbilhão de doenças crônicas relacionadas, né, a excesso de peso. Hipertensão arterial, diabetes, os problemas cardíacos. Então, é muito importante que eu tenha essa percepção de quando eu estou com fome real, quando eu estou com essa fome emocional, quando eu estou com a vontade de comer algo específico. Né? E uma das formas, é uma estratégia que eu li em diversos materiais, né, que eu achei bem interessante. Uma das formas de você conseguir diferenciar se você está com fome realmente, ou se você está com vontade de comer alguma coisa, ou é emocional, é você ingerir bastante água. Sabe por quê? Porque quando você ingere água, você às vezes consegue perceber isso, se você estava com fome realmente ou se você estava com vontade de comer. Né? É algo que parece bem bobo, bem simples,
mas que é essencial para a nossa saúde e que ajuda, inclusive, a gente a diferenciar essas fomes. Uma outra coisa que é super importante da gente fazer e que ajuda, inclusive, a gente com esse movimento de poder conhecer melhor o nosso corpo e que nos ajuda a evitar que a gente fique se boicotando, porque a gente se boicota bastante, né? E isso é inevitável quando a gente não tem consciência plena do que a gente realmente precisa. E mesmo quando a gente tem essa consciência, a gente vai cair, a gente vai escorregar, a gente vai ter os nossos momentos lá de comer mais do que devia. Gente, é normal, nós somos seres humanos. O importante é que a gente não desista, né? O importante é que a gente continue buscando ter uma alimentação equilibrada. E é aquilo que eu falei anteriormente, a gente pode comer de tudo. Não tudo em termos de quantidade, mas a gente pode comer de tudo. A não ser que você tenha algum tipo de patologia que lhe traga alguma restrição alimentar, tá? Então, uma coisa muito importante, além do planejamento, e quando eu falo planejamento, é desde que, né, o que eu vou fazer no meu dia a dia, os horários, e aí eu já começo a pensar mesmo, né, de como eu me comporto em termos de, desculpa, em termos de fome no meu dia a dia, porque isso me ajuda a estabelecer minha rotina alimentar também, tá? Então, eu sou aquela pessoa que faz 3 refeições, realmente, eu sou aquela pessoa que faz 6 refeições, 7 refeições, né? Então, eu tenho que comer com regularidade, mas de acordo com a regularidade da minha fome, tá? Minha fome física. Professor, Oi. em relação a essa quantidade de refeições, né? Por exemplo, se eu tenho só 2 refeições por dia, como é que eu consigo colocar todos os nutrientes nessas 2 refeições? Você consegue porque as pessoas que normalmente se sentem satisfeitas com 2 refeições, elas sentem mais fome naquele horário. Então, ela consegue ingerir uma maior quantidade de alimentos. O corpo faz essa compensação também, tá? Por que a gente sempre utilizou na nutrição tradicionalmente aquela história, como de 3 em 3 horas? O objetivo dessa recomendação, que sempre foi tão tradicional na nutrição, era evitar que as pessoas comessem muito. Só que tem pessoas que não precisam realmente disso, tá? Tem pessoas que vão fazer 2 refeições, 3 refeições e vão ser plenamente saudáveis, porque é a forma como o seu organismo lida com a comida, tá? Isso vem dentro do comer com consciência plena, com plena atenção, tá? Então, voltando em termos lá do planejamento, então, além de determinar esses horários para essa rotina do dia a dia, incluindo rotina alimentar e de exercício físico, né? E de exercício físico, a gente procura as dicas aí dos educadores físicos, né? Os profissionais são competentes para isso, são eles. O que nós podemos dizer é mantenha-se ativo, mas determinar que tipo de exercício é mais adequado para mim, isso tem que ser com o profissional da educação física, tá? Mas dentro do meu planejamento, que inclui isso, definir os horários, definir as compras, né? Como é que você está fazendo agora? Você está indo ao supermercado uma vez por semana? Você está pedindo para fazer a entrega? Como é que você está fazendo? Então, quando você for fazer esse planejamento, esteja alimentado, tá? Porque desde na hora de fazer a lista até a hora de ir lá fazer a compra, se você não estiver bem alimentado, você vai acabar colocando mais coisas do que realmente você precisa, tá? Quando eu estou com fome física, eu tenho a tendência também a comprar mais do que eu preciso, tá bom? E dentro dessa lista, vamos seguir, né, o que faz bem para a gente, que é o que Guia Alimentar preconiza. Ter uma alimentação à base, principalmente de alimentos in natura ou minimamente processados. Evitar os alimentos processados, tá? Já está bem estabelecido na literatura científica que o consumo de alimentos processados ele está relacionado a problemas de saúde na população, inclusive a obesidade, tá? Então, a ideia é sempre você descascar mais e desempacotar menos. A ideia sempre é essa. Então, o ideal é que você não tenha disponível em casa os junk foods, né? Os ultraprocessados, os alimentos prontos. Porque se eu tenho. Acho que a internet da professora caiu aqui. Só aguarda ela entrar de novo, pessoal. Pronto.
Professora, eu tô tentando aceitar aqui sua solicitação, tá aqui aguardando, mas... Mande a solicitação, professora, de novo, pra entrar na live. Pera. Deu certo, voltei. Tecnologia tem disso também, né? Nos aproxima, mas de vez em quando nos deixa na mão. Então, eu estava falando em relação a o que você tem na despensa, né, de casa. Então, evitar ter os ultraprocessados, os junk foods, né, que são esses alimentos prontos para consumo, mas muito ricos em sal, gordura, açúcar. Porque vai acontecer mesmo, naquele meu momento de TPM, naquele momento que eu estou muito ansiosa, muito triste, estressada, eu vou ter aquela vontade de comer especificamente aquele alimento doce, gorduroso, né? Que é a única coisa que vai satisfazer a minha necessidade. Então, se eu não tenho em casa, vai já evitar que eu consuma. Então, a primeira coisa, se eu não tenho disponível, eu não vou consumir. Porque aí, para me consumir, vai demandar que eu saia para ir atrás. E às vezes eu tô tão sem ânimo, eu queria mesmo preencher o meu vazio com aquela comida, mas se não tem em casa, eu não vou fazer. Tá? Então, uma boa dica também é a gente não ter esses alimentos tão prejudiciais à saúde em casa, tá? Professora, o Marcelo perguntou, antes de você sair, agora em pandemia, a alimentação ficou péssima, até mesmo por conta de vários fatores, como ansiedade e acho que o gasto de energia mínima. Qual a dica a senhora pode passar para uma melhora? Acho que já foi falado. Já foi falado, mas então vamos só resumir. Eu sei que é difícil, eu enfrento também isso diariamente, mas estabeleça uma rotina. Acho que a primeira coisa é você conseguir estabelecer uma rotina, tá? Estabelecer essa rotina inclui o planejamento da sua alimentação, certo? E aí tentar também manter-se ativo. Se você não tem possibilidade nesse momento de ter uma orientação de um profissional da educação física, o que você fazia antes da pandemia? Você fazia caminhada, você andava de bicicleta? Tem algumas coisas que a gente consegue fazer ainda, né? Sem ter aglomeração nenhuma. Oi? Pode falar, Dá para ver Vanessa. uns vídeos de fazer em casa. Isso tem muito vídeo de fazer em casa. Eu sou péssima nesse ponto. Eu não consigo fazer as coisas sozinha em casa. É muito difícil em termos de exercício. Então, funciona muito mais para mim sair para dar uma volta de bike. Hoje eu consegui de manhã, que é raro também, eu consegui fazer uma caminhadinha hoje de manhã. Então, é assim, a gente não pode desistir de falar, estou me exercitando todo dia, regularmente. Não, não estou, porque sou humana, como todos que estão aqui, mas eu não desisto, né? Então, você não pode desistir. Não deu certo hoje, faz amanhã, mas tenta manter a rotina, tá? Então, a gente tinha falado dos junk foods. Quais são as outras dúvidas? Acho que tem um tópico aqui também sobre a preferência pelo consumo de refeições através do delivery. Você acha que aumentou a ingestão de alimentos ultraprocessados por conta disso? Eu, pelo menos agora, durante a quarentena, eu só vivo pedindo comida por delivery, que é muito mais fácil, né? Qual é o tipo de comida que tu pede por delivery? Açaí, sushi. A gente tem a tendência de, quando a gente vai pedir comida, querer uma comidinha mais calórica, né? Mas não do nosso dia a dia. Realmente aconteceu muito isso, tá? Principalmente aqui pra gente, porque os nossos deliveries, a maioria das vezes, são de lanches, né? De lanches, de pizza. A gente tem um número bem menor de delivery de comida mesmo, né? Então, aconteceu mesmo isso. E a maioria das pessoas acabou tendo realmente esse lado negativo da alimentação com a pandemia, de se alimentar de uma forma mais desequilibrada. Então, agora, olhe para si, tenha consciência do seu corpo, pense um pouquinho, realmente, você está se alimentando por quê? É para saciar sua fome, seu desejo, ou é para tentar preencher um vazio aí?
E aí, toda vez que você perceber que você está com uma fome emocional, não é uma fome fisiológica, não é aquela vontade esporádica, crie estratégias de fazer outras coisas que você gosta. Faça um exercício. A gente sempre tem aquelas coisas que a gente diz, quando eu tiver tempo, quando eu me formar, quando eu terminar tal coisa, eu vou fazer tal coisa. A gente não sempre tem isso, né? Eu vou aprender a tocar violão, eu vou, sei lá, mil coisas que a gente tem, né? Eu adoro artesanato. Eu fico dizendo, eu quero ter mais tempo para fazer trabalhos manuais. Então, eu fui aprendendo algumas coisas também durante essa pandemia, né? Esses vídeos de dar e faça você mesmo, a gente encontra diversas coisas que com coisas simples de casa você consegue fazer. E isso lhe distrai muito a sua mente e lhe tira desse comer emocional. Então, você faça isso. Quando você estiver sentindo a vontade, que você percebe que não é fome real, que é uma fome emocional, então, você diz, não, peraí, vou fazer só tal coisa, que é uma coisa que lhe dá prazer também. Estava naquela sua listinha lá das coisas que você ia fazer quando tivesse tempo. Agora você tem tempo, e aí? Vamos fazer aquilo? Né? Porque eu acho muito complicado essa história de ter tempo. Né? O que eu planejei de agora está na pandemia, então, poxa vida, vou fazer tudo a minha tese, vou estudar tudo a minha tese, que estou fazendo doutorado agora. Tinha dia que não dava. Tinha dia que a única vontade era ficar deitada. Respeite sua vontade também. Tem dias que você vai precisar fazer isso, fazer nada. Mas, como eu falei antes, planeje para fazer aquelas coisas que estavam lá, sabe? Há muito tempo no seu caderninho e que você nunca tinha feito. Né? Inclusive, alguns cursos específicos, sabe? Você tem uma área que você gosta mais de estudar? Olha, tem tanto curso, tanta live interessante, totalmente gratuita, sabe? De coisas da nutrição, das mais diversas áreas. Então, aproveite para fazer isso também, né? Estude mais especificamente o que você gosta, ou faça a leitura fora da área técnica, mas de algo que você gosta, de um romance. Tem aquela série que você quer colocar em dias, mas nunca teve tempo, coloque. Você quer aprender algo diferente? Vamos para os tutoriais do YouTube. Tá? Então, tem várias formas de a gente burlar esse nosso comer emocional. Então, vamos fazer isso? Né? Vocês podiam assumir o compromisso comigo. De repente, até colocar aí depois o retorno para o PET e eles vão me dizer o que era mesmo que você sempre colocou na sua listinha de que ia fazer quando tinha tempo. Você fez? Vamos fazer agora? E aí eu posso dar diversas ideias, viu? Porque vários dias que era para mim estar debruçado sobre a tese, que eu não consegui, gente, eu fiz vasinho de cimento. Eu tinha uns enfeitezinhos aqui de jardim, que tinham perdido totalmente a cor. Aí eu fui no meu baúzinho, que eu tenho um baú aqui de coisa manual mesmo. Tinha umas tintas aí que estavam quase vencidas. Restaurei isso, organizei meu guarda-roupa, né? Tem muita coisa que a gente considera importante para a nossa vida, mas eu sempre fico, né, jogando para frente. Porque, afinal, eu tenho a obrigação com tal função. Então, eu não estou fazendo isso. Mas eu quero fazer isso. Mas aí eu fico sem fazer nada, porque eu tenho a obrigação de fazer determinada coisa. Aí eu fico só procrastinando, mas eu não faço nenhuma outra coisa produtiva. Então, vamos pensar de que, apesar de eu ter aquela minha obrigação específica predominante nessa pandemia, por exemplo, a minha obrigação específica mais predominante, além das atividades que a gente está conseguindo fazer, né, virtualmente, com as lives, com a produção de